Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia que sobe no horizonte das nossas vidas. Logo, logo, o sol irá iluminar esta parte do planeta. Com ele vem a providência divina, com ele Jesus e seus discípulos, suas falanges de espíritos benfeitores, trocam de turno e começam uma nova jornada junto de nós. Que possamos pensar nisso neste momento em que estamos nos erguendo do leito que nos acolheu, que estamos nos refazendo para mais um dia de jornada, a fim de que a disposição para o dia seja para a paz, para a harmonia, para a paciência, para a docilidade, para o perdão, para a compreensão, para o exercício de virtudes que ao final do dia irão nos encher de orgulho pela jornada produzida. Que possamos contar novamente com os espíritos protetores que zelam pela nossa evolução e pelo nosso projeto. Muito bom dia a todos. Que assim seja. Estamos começando hoje, ganhamos um presente do irmão Jussi aqui, o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos começar a estudar, portanto, este livro. A lição 1, ante a lição é o nome dela. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Aí está a lição de hoje para nós debatermos, conversarmos, dialogarmos. E o que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre este assunto? Muito bem, amigo Antônio, queridos amigos que nos prestigiam.
não precisava ter citado que tu ganhaste de presente esse livro. Com dedicatória. Bastaria dizê-lo que ele está nos oportunizando uma nova rodada de reflexões sobre os ensinamentos de Jesus através do apóstolo Paulo e do Espírito Emmanuel. Esta lição que abre este livro, ele encontra ressonância no capítulo 18 do Evangelho, que diz sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque nos refere a lição daqueles que recebem o ensinamento, daqueles que têm acesso às luzes dos ensinamentos de Jesus e às luzes divinas, e faz a referência dos muitos que não aproveitam estes ensinamentos, não aproveitam essas luzes. Então, lá nos ensinamentos do capítulo 18, tem o item 6, 7, 8 e até o 9, onde existe no Evangelho de Mateus e também em Lucas a parábola daqueles que dizem Senhor, Senhor, ou seja, aqueles que referem com muita facilidade a sua predileção pelos ensinamentos cristãos, mas pouco fazem em atitude para justificarem a sua preleção. As verdades que nós temos normalmente são verdades relativas. Tem uma verdade que Jesus veio pregar para nós e que nós pouco seguimos. Esta verdade que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, a sua lição, todos os cristãos, e o planeta tem milhares, milhões de cristãos, deveriam seguir Cristo, a verdade de Cristo. E ele disse muito claro que ele não veio desfazer as verdades que existiam antes, ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir na sua integralidade. Mas o povo estava acostumado com a outra lei. Era uma lei muito difícil na época, mas necessária também para a época. A lei de Talhão, principalmente, de Moisés. E ele disse: eu vim cumprir a lei real. Só que nós até agora, ano 2000, ainda não aprendemos a lição de Cristo, que é a lição do amor. Nós pegamos esse amor e banalizamos-o. Jogamos esse amor na sarjeta. Essa é a grande realidade. A verdade que ele disse aqui, a exposição da verdade, que o Pai tudo te dará, que o Pai tudo te contemplará, desde que tu siga esta verdade que Cristo veio dizer para nós há 2000 anos e continua dizendo até hoje. Quando será que nós vamos aprender esta verdade cristã? Que nós somos todos nós, aqueles que nos assistem, nós todos. Não importa a cor, raça, não importa que país vive, não importa, somos irmãos. E devemos nos amar, devemos nos perdoar. Quando nós vamos aprender essa lição? Ante a lição cristã, a lição crística, que disse para nós isto, por que ainda nós relutamos? Com muita propriedade, Emmanuel anuncia que Deus valoriza a boa vontade daqueles que aceitam a palavra de Jesus. E o próprio Jesus diz que todo aquele que ouve as suas palavras e as observa será comparado a um homem sábio que edificou sua casa na rocha.
nesse atropelo de vida material que nós optamos em viver, porque isso é uma opção, Antônio, nós optamos em viver neste verniz de vida material, onde valorizamos muito a casca e o interior fica um tanto que prejudicado. Nesta forma de viver, nós não estamos observando as palavras e as verdades que Jesus veio nos ensinar. Nós as conhecemos, mas nós não as praticamos. Mas só pelo conhecimento nós queremos ter o merecimento de receber as dádivas da casa na rocha. Mas a lei não é assim. A lei dá a quem merece, e é a todos que praticam os ensinamentos de Jesus que a lei vai fornecer o que merece. Então, neste momento em que um vírus nos parou, que a humanidade está se refazendo em todos os aspectos, em busca de uma saída para esse desconforto que se chama doença e que tem trazido tanto sofrimento, é o momento de nós nos voltarmos para estas verdades que o Antônio falou, que Jesus é o caminho, e para que nós compreendamos isso, nós temos que estudar os seus ensinamentos, estão postos aí. E a doutrina espírita, ela é pródiga em oferecer a todos nós a possibilidade de, compreendendo a lição, praticá-la. Este tripé que a doutrina ensina para nós é bem recorrente nesse assunto. Falavas agora da rocha, a casa construída na rocha. Eu lembrei do tripé: filosofia, ciência e religião. Filosofia, ciência e religião. Filosofia, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou. A ciência, a experimentação de tudo aquilo que acontece. Eu posso saber tudo isso, eu posso ter todo esse conhecimento, e normalmente eu me apuro, e eu vou buscar, e eu tenho o conhecimento. Sou doutor nos conhecimentos de filosofia, sou doutor em conhecimentos da ciência. Mas aí que está o grande detalhe: falta religiosidade, falta aquele algo mais de aplicação desse conhecimento adquirido na ciência e adquirido na filosofia, aplicar em si próprio, aplicar no dia a dia do seu trabalho. O que nós temos as lições todo dia, Jesus veio nos dizer, todo dia Ele está dando a lição, mas nós fazemos ouvidos moucos, quer dizer, entra no nosso ouvido, sai do outro ouvido, parece que no momento eu entendi, o pregador aquele falou isso, eu entendi na hora, me emocionei naquela hora, mas foi um castelo de areia. Logo depois eu saí lá fora, encontrei uma dificuldade, um problema que passou por mim, e eu já caí de novo, esqueci daquele momento tão forte que eu tive anteriormente. A lição maior da palavra inspirada, da retenção do conhecimento que foi nos dado, reter, apreender de verdade. Quando acontecerá isso conosco? Nós estamos passando por essa dificuldade ainda no planeta, não? Eu acredito que as asas da evolução, a sabedoria e o amor tendem a diminuir as diferenças a partir dos sofrimentos coletivos como esse que nós estamos vivenciando hoje. É para que nós possamos aprender, com todo este avanço intelectual que nós desenvolvemos até agora, que isso tem que servir em benefício de toda a humanidade. Não é para uns terem muito e outros não terem nada. Não é para usurpar, não é para um exercício de poder, não é para tornar miseráveis os nossos irmãos de caminhada,
O mesmo Emmanuel, falando do tripé que tu te referiste, ele diz que a filosofia e a ciência fortalecem a convicção do ser humano na vida terrena. E é verdade. Nos faz andar com mais segurança entre as adversidades que nós temos necessidade de enfrentar num mundo de expiação e provas. Mas ele faz questão de dizer que a parte do tripé que se chama religião é a que ilumina o ser e o aproxima do Criador, que é o nosso entendimento da nossa modificação interior, de introjetar todo este ensinamento que nós absorvemos com a filosofia e com a ciência para fazer com que nós nos tornemos mais dignos da misericórdia divina. E daí cabe aquela frase que preenche todos os ensinamentos que nós precisamos saber sobre a nossa forma de viver. Fora da caridade não há salvação. Então, que é o exercício do amor, que é a atuação do coração com as ferramentas que a filosofia e a ciência proporcionaram. A palavra religião, Jussi e amigos, irmãos, está muito deturpada atualmente. Essa é a grande realidade também. É preciso entendermos que religião é religar. Religar, não importa a sigla. Não importa a sigla, importa se ela leva a Deus. Deus é puro amor. Olha o que eu falei aqui, Deus é puro amor. É pura sabedoria, é máximo em tudo. Quando eu digo é puro amor, é só que é amor. Então a igreja nenhuma pode pregar cisânia entre igrejas, entre pessoas. Não, isso não é igreja, isso não é religião. Estabelecer diferenças. Exatamente, nós temos que entender isso. Eu vejo muita gente falando mal das religiões devido a exatamente que é um ópio do povo, faz o povo esquecer da sua realidade. Não é nada disso. Religião é tu entender aquele que nos criou, porque nós somos a sua essência. Nós temos que estar nesse entendimento, nessa bolha maior dessa energia de amor, de luz que nos dá a vida, que nos deu e nos dá a vida. Então esse entendimento, sim, nós precisamos buscar cada dia mais, e vamos entender então religião como religar. Não importa se é daquela ou daquela outra, todo mundo é irmão, todo mundo busca o mesmo caminho, e as pessoas que vão lá buscar também o amor, vão buscar o entendimento através muitas vezes de um remédio inicial, que é uma cura, que eles buscam uma cura muitas vezes, é o remédio inicial, para depois buscar então o entendimento da vida como ela é. E Deus é Pai, é Criador, ou é Mãe, porque nós um dia vamos mudar um pouco essa referência, de todos, dos amarelos, dos brancos, dos pretos, dos europeus, dos americanos, dos asiáticos, dos marcianos, dos venusianos, dos lemurianos, enfim, de toda e qualquer população que existe no universo criado por Deus. As diferenciações, as discriminações, as perseguições são frutos da nossa ignorância no exercício do aprendizado sobre as leis de Deus. No estágio que nós estamos, isso é muito evidente. Isso é muito evidente. Mas para que a gente possa trazer essa conversa para a nossa seara, para a nossa área de atuação, o que nós podemos dizer, e está lá no Evangelho, onde a referência, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque como cristão a maioria se apresenta e se reconhece, mas o cristão se reconhece
verdadeiramente pelas suas obras. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque são poucas as obras que são apresentadas ainda por aqueles que se dizem seguidores de Jesus. É interessante, né? Respiremos. É interessante esse assunto, seguidores de Cristo. Todo o cristão, todas as religiões vão lá, faz os cerimoniais, os rituais, e saem de lá aliviados. Saem de lá depois daquele momento aliviados, né? Ganhei meu dia. E ele pensa que esse dia está completo, a semana está completa, que ele pode de novo cair na gandaia, como diz por aí, né? Como diz o povoeiro. Não, é um segmento. Temos que sair de lá nesse alívio, caminhando mais leve, pensando mais leve, e de acordo com as suas obras do dia, da semana, do mês e do ano, ele vai crescendo. Não é um momento, somente aquele momento de atuação, naquele momento da recepção da ritualidade, enfim, que vai acontecer. É uma sequência em que as obras serão contadas como bônus ou como ônus. Então o cristão não tem bandeira, não tem cor, não tem preferência. O cristão tem atitude. É pelas obras que se reconhece o cristão. Então, é pela sua forma de viver. A natureza nos mostra isso. Uma boa árvore dá bons frutos, diz o Evangelho, né? Então, se eu sou seguidor de Jesus, eu não só tenho que me apropriar do conhecimento dos seus ensinamentos superiores, que nos elevam a Deus no projeto religioso que nós estamos inseridos, como nós temos que praticar isso que ele ensinou. E por que não, depois de uma derrocada geral, que é essa pandemia que nós estamos vivendo, vamos modificar o nosso comportamento a partir das coisas simples e do ambiente do nosso lar. Já é um grande avanço. Esse lar é um problemão, ainda é um problemão, porque muita gente não está gostando de estar ficando no lar lá. Aliás, está ficando na sua casa. Está dizendo, o que eu faço aqui? É o momento de um aprendizado, de um novo aprendizado. Um novo aprendizado, ficar em casa. Aquele que tem que ficar em casa, fica. E aprende o que ele tem que fazer em casa. Ali está o começo de tudo. É a sociedade em miniatura que tem que se tornar esse lar. Seja que lar for, seja o lar do castelo, seja o lar da choupana, qualquer lar pode ser lar de verdade, onde as virtudes predominarão, onde o amor estará constante. A constância do termo amor, esta horizontalidade com leve subida, digamos assim, porque não pode ser aos pulos, aos socos, porque pode cair. Com leve subida é a nossa busca, né? Vai aos pouquinhos, subindo, aos poucos. Não nos apressemos. O importante é seguir para frente. É andar, mesmo que a pequenos passos, mas andar para frente. Se não fosse trágico, é hilariante essa observação que tu fizeste do vírus trazer os irmãos a se unirem dentro das famílias, e hoje sai em estatística que as brigas familiares aumentaram. Isso é uma tragédia, porque antes nós dizíamos que nós não ficávamos com a família porque nós não tínhamos tempo para trabalhar, para ficar, nós tínhamos que trabalhar. Será? A experiência está provando que não, que na realidade nós não queríamos ficar em casa, nós usávamos o trabalho como uma desculpa para estar longe daqueles que nós dizemos que amamos.
É uma boa transformação. Esse é o aprendizado. Enquanto nós não aprendemos, pelo menos isso, poderá vir uma segunda onda. Eu tenho falado seguidamente na segunda onda. Quando terminar a primeira onda, poderá vir uma segunda onda. Detalhe importante, vamos aprender. Chegou o tempo do aprendizado. Vamos buscar, cada um de nós, buscar um pouquinho desta energia, desta luz, dessa paz. Vamos alumiar, tirar o ferrolho da nossa janela, né? E vamos deixar a luz do sol penetrar na nossa casa, né? Não vamos esconder a luz debaixo do alqueire. E o tempo passou. Passou. Terminou. Passou. Terminou o nosso diálogo de hoje. Vamos mandando as nossas energias, nossa oração aí para os nossos queridos ouvintes que sempre pedem, né? A Josiane Cortes, a dona Bromilda Knack, a dona Maria de Lourdes, a Andresa Zambarda Rodrigues, né? A dona Cecília, a Jandiva, toda a família, o Antonia, a Ângela, a todos nós, as nossas casas, a esta equipe maravilhosa da ACOM, da Chico Xavier, que está nos apoiando nesse trabalho também, que recebam essa energia, esta oração. As nossas colegas Carmen, Ilone, Neuza, Fátima Ertel, Rosemary Winkman, Loraci, Ren, Carla Berni, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, a todos que nos ouvem, nos escutam e nos veem, um grande beijo no coração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja.